Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entretenicast, um podcast feito de fã para fã. Entretenicast é o mundo do entretenimento ao alcance dos seus ouvidos. Eu sou o Michel Carvalho. E eu sou o Guilherme Leôncio. E no Entretenicast de hoje, falamos sobre as diversas nuances do cinema e da TV, abordando algumas temáticas de forma detalhada, mas bem descontraída. No episódio de hoje, desbravaremos as areias das adaptações cinematográficas do livro Duna, do escritor norte-americano Frank Herbert, para debater sobre como a mitologia da saga desafiou as regras da ficção científica nos cinemas, e a partir disso, vamos conversar um pouco sobre as duas adaptações mais recentes, Duna e Duna Parte 2. E estão ouvindo o som da pipoca estourando? Então senta no sofá e dá o play, porque a sessão do Entretenicast já vai começar. A ficção científica, no mundo do cinema, é um gênero que se constrói a partir de uma discussão sobre as ansiedades da sociedade em relação aos avanços tecnológicos e o futuro, refletindo as críticas de um tempo presente em constante evolução. É um gênero que se mantém popular através do tempo, agradando todos os públicos com suas narrativas diversas que, mesmo no plano mais imagético, ainda se aproxima de uma realidade possível. É a partir deste ponto que o escritor norte-americano Frank Herbert escreve o primeiro livro da saga Duna, que teve sua primeira publicação em 1965. No centro da narrativa, temos um jogo de poder sobre o controle da especiaria mais valiosa desse universo. Entretanto, uma profecia começa a tomar forma e pode mudar a direção desse jogo. Duna fala sobre política, religião, ecologia e, sobretudo, poder. Estamos falando de uma narrativa complexa, mas que segue atual, independentemente do tempo em que seu leitor estiver. É nesse caminho que surgem as adaptações cinematográficas da obra em 1984 e 2021. Tempos distintos, mas com algo a dizer. A versão de 1989, dirigida pelo famoso diretor David Lynch, se tornou um clássico e obteve resultados mistos naquela época. Mas envelheceu mal. E atualmente é um exemplo de como não adaptar um livro para o cinema. Diferente disso, a versão de 2021, dirigida pelo canadense Denis Villeneuve, encontrou como grande desafio para o seu desempenho a pandemia de Covid-19. O filme foi lançado simultaneamente no cinema e no streaming, mas obteve um ótimo alcance com o público e a crítica especializada, e ainda levou 6 estatuetas do Oscar para casa. Me conta, Michel, o que você achou sobre esses 3 filmes? Olha, em 2021, quando eu assisti o primeiro filme, eu gostei, mas eu senti que faltava alguma coisa, né? Eu senti ele um pouco arrastado, eu senti que ele não era tão... não cativava tanto, sabe? A narrativa não cativava tanto, mas a profundidade das críticas, né, que o filme traz e a profundidade dos personagens e o entendimento de que aquele é um filme introdutório, então ele deixou a experiência um pouquinho melhor quando você para pensar nele quando o filme acaba. Então eu tive esse primeiro choque ali com o filme de 2021. O de 2022 já muda um pouco de figura, porque ele já é um filme mais voltado para ação. É um filme que, né, aquelas coisas que a gente viu lá no primeiro são ainda mais aprofundadas aqui, só que de uma forma que a gente que não lê o livro, né, principalmente, né, consiga entender o que está acontecendo, né, e não precise ficar se apoiando na obra original, né, no produto original. Já o filme de 1989 é uma coisa, porque assim, eu assisti ele esse ano, pela primeira vez, eu nunca tinha parado para assistir, nunca tive interesse também. E foi uma experiência, porque assim, uma experiência muito negativa, na verdade, assim. Porque a gente pensa, né, teve Star Wars, né, que é muito famoso, assim, veio primeiro, né, nessa leva de filmes ali, uma Odisseia Espacial, essa coisa toda. E é vergonhoso ver como os efeitos de Star Wars em 1977 eram melhores do que os efeitos do Duna de 1989. Então a gente pensa também, o David Lynch é um grande diretor, né, então não é tirando o mérito dele também, mas às vezes as pessoas, né, também erram. E esse filme de 89 eu não consigo nem comparar com as adaptações mais recentes, né? Até quase impossível. Mas se tornou um clássico, né? Então, é isso. Exatamente. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre essa versão de 1989, até porque eu não consegui assistir 20 minutos desse filme. Eu achei uma linguagem assim, muito mais lenta, que eu não imaginei que fosse assim, então Sim. Não é um filme para assistir com amigos ou num fim de semana que você esteja mal, sabe? É um filme que ele exige muita atenção e que você precisa assistir em parte, porque ele é longo e
não tem um roteiro muito rápido. Então, ele precisa de uma atenção maior para ser consumido. Sim. Mas antes dessas duas versões de Duna, um projeto ambicioso não viu a luz do dia. Esse mesmo projeto mudou a ficção científica no cinema e influenciou algumas das obras mais famosas que conhecemos hoje. No quadro Me Conta Que Eu Não Sei de hoje, vamos falar sobre um projeto de Duna que nunca foi lançado. Em 1975, o cineasta Alejandro Jodorowsky montou um plano de adaptação do primeiro livro da saga e até hoje é considerado grande demais para sua época. O vislumbre oficial desse projeto surge no documentário Duna de Jodorowsky, lançado em 2013. Esse documentário é pouco conhecido fora do nicho cinéfilo. Nele, o próprio Jodorowsky, junto de outras pessoas envolvidas na produção, além de outros especialistas em cinema, conversam e apresentam como seria a concepção desse filme. Com um tom surrealista, Jodorowsky explica que a sua ideia inicial era adaptar Duna como um filme que simulasse os efeitos da droga LSD, mas sem que as pessoas a usassem de fato. Jodorowsky montou um time de peso para a época e enviou para diversos estúdios o conceito da obra, com roteiro, artes conceituais e o storyboard das cenas. E mesmo a ideia sendo bem recebida, nenhum estúdio aceitou produzi-la. Era um projeto tão grande que encontrou vários impedimentos pelo caminho até ser totalmente cancelado. Mas aí vem o plot twist. Como um projeto não lançado foi tão importante? É bem simples. Os artistas envolvidos no projeto, após o desmanche da produção, foram contratados para trabalhar em outras produções. E, para além disso, os estúdios utilizaram parte dos storyboards de Duna, do Jodorowsky, como influência de outros filmes, como o primeiro Star Wars, de 1977. E o Exterminador do Futuro, de 1984, por exemplo. E até hoje é possível encontrar referências desses projetos na ficção científica como um todo. Dentre as adaptações que foram lançadas, a de David Lynch é a que mais bebeu da fonte do projeto de Jodorowsky. Após as recusas dos vários estúdios de Hollywood, uma produtora entregou os direitos da adaptação do livro para Lynch e deu no que deu. No documentário, Jodorowsky define essa adaptação de 84 como um fracasso. Enquanto isso, a versão de Villeneuve utiliza inspirações, mas se distancia do tom surrealista. Michel, o que você pensa sobre essa ideia de que teria dado certo, teria dado errado? O que você acha? Olha, pelo que eu vi no documentário, eu acho que naquela época, né, pros padrões daquela época, que a gente tinha no cinema também naquela época, eu acho que ele seria um filme visionário, assim. Ele mostra, né, no documentário o tamanho do projeto, assim, né, os storyboards, o roteiro, tudo, né, quadro a quadro, ele contratou uma pessoa para fazer todos os quadros do filme e tudo estava pronto, assim, o projeto inteiro estava pronto, mas, assim, na minha concepção, se esse projeto tivesse saído, eu acho que ele seria também mais um dos grandes filmes que a gente tem aí no nosso acervo clássico, e mesmo não sendo lançado, né, ele já acabou influenciando outros filmes. E esse é um pedaço final ali do documentário que ele começa a mostrar cena desses filmes famosos, né? Ele mostra uma cena de Star Wars, ele mostra uma cena de Terminador do Futuro, ele mostra uma série de 2001, Odisseia no Espaço também, e ele coloca essas cenas lado a lado dos quadros da produção que ele fez, né? Dos quadros que construíram para a adaptação dele de Duna. E vendo essas adaptações de hoje em dia, né, as duas adaptações do Denis, a gente percebe que teve uma certa influência só na forma de dar vida, né, aos maquinários ali do universo, né, de Arrakis, enfim, mas ele não adota esse tom surrealista também, né, porque eu acho que o filme do Denis, ele é bem, mais, como é que eu posso dizer, é menos colorido, né, ele é muito bonito, é um filme bonito, mas ele é menos colorido. E como ele queria passar essa ideia, né, de uma viagem de LSD, então o filme é muito colorido, os trajes são muito extravagantes, né, sabe? E no próprio documentário tem uma parte que ele mostra os figurinos dos personagens. E aí a gente olha para a adaptação de hoje em dia, compara, é completamente diferente. Mas eu acho que teria dado certo e seria um grande filme olhando em retrospecto. Exatamente. Essa questão do figurino que você falou, eu penso justamente nisso, porque o que era futurístico em 1980 não é o que é futurístico hoje em 2020, 2024, Sim. Né? Mas e você, ouvinte? O que você acha dessa ideia? Daria certo? Conta aí pra gente nos comentários.
No Trilha Sensorial, fazemos uma análise sobre a música nos filmes. Buscamos analisar como a trilha sonora é utilizada para mexer com a nossa experiência sensorial, tentando compreender as emoções provocadas por essas canções. O compositor Hans Zimmer é responsável pela potente trilha sonora das adaptações de Denis Villeneuve, tendo garantido a estatueta de melhor trilha sonora no Oscar de 2022. Para analisar o poder da música na franquia, escolhemos uma canção de Duna Parte 2, lançada em março desse ano. O som é parte essencial da narrativa. Zimmer criou uma trilha sonora que adapta muito bem o território desconhecido de Arrakis, criando sons a partir de vozes femininas e dos novos instrumentos criados por ele apenas para criar a trilha sonora de Duna. Todo esse esforço para refletir o universo da saga por completo. A canção escolhida para a trilha sensorial é o Warm Ride, que faz parte do plano de fundo da sequência do Teste Máximo de Paul Atreides, o protagonista da história interpretado pelo ator Timothée Chalamet, para se tornar um dos Fedaykin, o grupo guerrilheiro protetor dos Fremen, povo que habita o planeta Arrakis. O teste final de Poe é controlar um Sandworm, ou Verme da Areia, uma das criaturas que vagam pelo deserto de Arrakis. Esse é um sinal grandioso de pertencimento para os Fremen. E junto a isso, a figura profética que é atribuída a Poe começa a tomar forma, quando ele monta o maior Sandworm que existe. Essa sequência é o primeiro ponto de virada do filme. É um teste de vida ou morte. É a partir dele que Poe começa a se tornar o Messias que os Fremen tanto esperavam. O instrumental desperta uma ideia de triunfo, mas também de ansiedade e aflição. Através dessa canção, o diretor quer que o público sinta o que essa conquista significa. Que uma única pessoa acabou de garantir um grande poder. O poder sobre a fé e a crença de um povo. E fechando esse episódio, vamos para o nosso último quadro, o Pensando por Esse Lado. Aqui vamos conversar um pouco sobre a crítica social presente na concepção do universo de Duna. Nosso recorte será as adaptações mais recentes do livro. É perceptível a presença de elementos políticos sociais na construção da mitologia desse universo. A principal delas é uma crítica ao colonialismo, a partir das dinâmicas de poder entre as grandes casas. O plano da Casa Harkonnen para exterminar a Casa Atreides, por exemplo, a manipulação da religião com fins políticos na exploração de recursos, nesse caso a especiaria, e nas questões ecológicas causadas por essa exploração, já que a própria sobrevivência dos Fremen em Arrakis parte do respeito ao meio ambiente do planeta, que aos poucos é degradado por conta da exploração. Mais um conceito que chama mais a nossa atenção. O conceito do Salvador Branco, que basicamente ocorre quando uma pessoa branca cria apreço por uma cultura não branca e adota para si o papel de defensor, ou protetor dessa cultura, ou do povo que a segue. A criação de Paul Atreides surge como uma alusão à história real de Thomas Edward Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia, que foi um militar britânico que, durante a Primeira Guerra Mundial, se adaptou aos costumes dos povos árabes. Lawrence mostra ao povo árabe como lutar pela sua independência e acaba se afeiçoando por essa cultura. A história tem altos e baixos e não termina muito bem para Lawrence, mas essa é uma conversa para outra hora. Nesse sentido, a inspiração levou Herbert a construir Paul Atreides como um salvador branco, ou melhor, como o Messias que levará os Fremen rumo ao paraíso. Na narrativa, a construção dessa figura toma forma a partir das ideias proferidas pela Irmandade das Bene Gesserit, que por várias gerações tentaram criar no imaginário coletivo dos Fremen a espera pelo seu salvador. Eles chamam de Lisan al-Gaib, que significa a voz do mundo exterior. A lenda diz que esse profeta vai salvá-los e transformará o desértico Arrakis em um paraíso. E diferente do que o livro, ou até mesmo a adaptação de 84 evitou fazer até certo ponto, Villeneuve faz de tudo para quebrar a ideia de que Paul Atreides é um herói, ou até mesmo um anti-herói. Toda a construção do personagem surge da negação da ideia de Salvador Branco por ele mesmo, mas que aos poucos vai dando forma a outra figura,
a figura de um ditador em ascensão, muito pior do que um simples salvador branco. Podem descer os créditos finais porque o EntretenCast de hoje acabou. Hora de tirar as areias das nossas botas. Muito obrigado por terem ficado com a gente até o final da sessão. Compartilhe esse podcast com seus amigos, familiares e até com seus vizinhos. Agradecemos ao Audiolab e todas as pessoas responsáveis por fazer o EntretenCast possível. EntretenCast, o mundo do entretenimento ao alcance dos seus ouvidos.